chegava, a gente procura sempre fazer uma revisãozinha, né? Agora a primeira aula, semana retrasada, eu fiz uma geral mostrando, né, as várias técnicas, né, que existem, né, de posição das mãos, né? Por fluidos, né? Citei alguns exemplos, né? No caso do rei, né? Do passo, do magnético, né? E no final da aula, eu comentei alguma coisa também sobre os chakras, né? Falei para o pessoal que a gente não vai se preocupar em atuar diretamente nos chakras. No caso do Arapé, a gente usa mais o coronário, né? Só com a imposição das mãos, né? A ideia é que cada chakra está relacionado com o plexo, né? Uma glândula, alguma coisa, e cada um age numa determinada parte do organismo, vamos dizer assim, cada um do chakra. Agora, o Arapé é uma técnica diferente, né? A gente manipula energias diferentes. Então, quando estiver sendo aplicado determinado tipo de energia, aquela energia vai se deslocar para aquela região correspondente a um determinado chakra. Então, nós vamos pôr no coronário e a energia vai descer e vai exatamente para aquela região, né? Tá? Tá bom? Então, é uma das características, né? Nada impede que se use o chakra. Só queria dificultar um pouco a aplicação, no caso do Arapé aqui. Então, nessa fase inicial, nós iniciar o Arapé. A ideia foi só colocar no coronário e deu resultado, né? Nós aplicamos mais de 2 anos lá no outro prédio, na primária. Eu relatei isso na primeira aula e muitas pessoas se sentiram bem, né? Então, pessoas lá, tinha uma senhora que tomava remédio controlado, por questão de depressão, há anos. Ela começou a frequentar lá em 2 meses, ela disse que estava parando de usar o remédio. Ela até fiquei brava, ela falou, não faço isso, mas eu estou do seu médico, né? Não, mas estou me sentindo ótimo, até parou tudo, nunca me senti tão bem. Depois de 2 anos, tomando remédio. Então, de alguma forma, o Arapé agiu, né? Ajudou. E outros casos, tivemos vários casos, né? Então, é uma técnica que deu resultado, a gente divulgou, né? E alguns terreiros já estão aplicando, usando. Eu até cometi a falha de citar o dado de 7 montanhas, né? Eu já fiz a retificação de hoje, né? Que é tudo gratuito. Então, nós estamos agora preparando um grupo. A ideia é, né, preparar as pessoas aqui dentro, treinar. Temos muitos filhos novos que entraram na casa, que ainda não fizeram o curso do Arapé, então estão fazendo pela primeira vez, né? Outros já fizeram, mas é uma revisão, né? Estão fazendo uma revisão para poderem se atualizarem, né? E a ideia é formar um grupo novo de Arapé e pegar um dia da semana aqui no núcleo Mata Verde para a gente poder aplicar o Arapé. Então a gente vai trabalhar com o pessoal interno da casa, aqueles que quiserem vir nesse dia para aplicar o Arapé, e mais os voluntários. As pessoas que fizeram um curso, né? Entenderam a filosofia, a ideia do Arapé. Porque no dia a gente aplica nas pessoas e depois se aplica também, né? Entra no grupo também, todo mundo sai. Como é que fala? Renovado, né? Renovam as energias, né? Tá certo? E durante o curso eu vou explicando para vocês. No caso do Arapé, é uma técnica umbandista, né? E de aplicação coletiva. Então não dá para a pessoa sozinha aplicar o Arapé. Esse é o diferencial, né? Nós entendemos, né? Eu já estou antecipando, tá? Mas só para todo mundo ter uma linha de raciocínio. Nós entendemos que os seres humanos, as pessoas, né? Elas possuem uma determinada energia. Nós falamos aqui que é do reino hominal, o 6º reino. Nós temos 7 reinos. Trabalhamos com os 7 reinos. Eu ainda vou apresentar tudo isso dentro do curso. Um dos reinos é o ser humano. Então essa energia, que foi batizada com o nome Tupi, aqui é tudo Tupi, né? A nomenclatura da nossa casa, como a casa do Caboclo, é chamada Abá Piatã. Abá é o homem, Piatã é força, Tupi. Então é força humana, né? Força nominal. Então essa energia, nós trocamos dela 24 horas por dia. No dia inteiro a gente está trocando, né? Muitas vezes a gente está doando, outras vezes a gente está recebendo, mas essa troca é constante. E para nada. A gente não utiliza para nada, é uma coisa da natureza, existe, né? O ser humano, juntamente com o restante da natureza, forma um conjunto. Uma rede, uma coisa, estamos todos juntos, que são os 7 reinos. O primeiro reino, fazendo novamente uma revisãozinha na primeira aula, né?
Eu vou explicar depois em detalhes, mas o primeiro reino é o fogo. Então tem a ver com a energia do calor que vem do sol, né? Tem a ver com as cores, com a luz, com tudo isso daí. A temperatura do corpo, né? Tudo que existe no planeta tem uma determinada temperatura, tem calor, né? Uma determinada temperatura. Então essa energia existe, né? Depois temos a terra, a energia telúrica, né? Que é a parte sólida do corpo, né? Os esqueletos, os músculos, né? E a natureza é a rocha, tudo aquilo que é sólido, os minerais, os metais, os cristais, tudo isso está dentro do segundo reino. E também possui uma energia. Esse conjunto todo tem uma energia. Depois do terceiro reino, que nós chamamos de o reino do ar. É o ar que nós respiramos. Sem ar não tem vida. Então, o ar também é muito importante para a vida e para o equilíbrio do ser humano também, que é o terceiro reino. O quarto reino é a água. É a energia da água. Então, a vida só não é água, né? 75% do corpo é água. Então, existe também essa energia da água, que é chamada de Leviatã, né? O quinto reino é as matas, a energia das matas. Nós chamamos de Kaapiatã, é mais uma energia, né? Tá? Que é a do quinto reino. A do sexto reino, a do quinto, desculpa, é a parte da alimentação, as frutas, as folhas, né, as verduras, tudo que nós comemos vem das matas. Até a carne animal mesmo tem uma ligação, né, uma vinculação das matas. E o quinto reino, ele é representado por Oxóssi, que é o caçador, que é aquele que vai buscar o alimento da tribo, da cidade. Então esse reino é muito importante da nossa alimentação. E o sexto reino é essa energia que nós trocamos com as pessoas, a Bapiatã, né? Que é o fluido animal, vamos dizer assim, humano. Não é a mesma energia que o animal troca, ou que os vegetais possuem. É que o ser humano possui. Então ela é própria do ser humano. E temos o sétimo reino, que é o último reino, né? Que é o reino das almas, que é o mundo espiritual, que é outra energia, é a energia espiritual. Então nós temos 7 dentro da nossa doutrina. Eu vou explicar isso em detalhes para vocês mais para frente, durante o curso, tá? Fiquem tranquilos, eu só estou antecipando um pouco para explicar o que é o Arapé nessa sexta energia. Então essa energia do ser humano nós estamos trocando. Nesse momento, todos aqui estão trocando. Alguns estão puxando, outros estão doando, mas é permanente. O que nós fazemos então no Arapé? A gente pega essa energia que a gente está desperdiçando e usa para energizar as pessoas. E fazendo isso a gente ajuda os semelhantes. Muitas pessoas que estão em desarmonia, em desequilíbrio com essa energia se fortalecem e encontram a cura dos problemas delas, né? Eu não gosto de falar que é uma técnica para fazer cura, né? Senão a pessoa está fazendo curandeirismo, né? Não é isso, tá? É energizar. Então é uma técnica de energização, onde tem toda uma filosofia, tem todos os conceitos, os princípios, né? Os reinos, tá certo? E que dá resultado. Então você energizando uma pessoa, a própria pessoa depois se cura. O próprio organismo depois encontra a sua cura. Certo? Então a ideia é essa. Então, na semana passada eu comentei dos chakras e terminei com um desenho, com uma imagem que mostra aquela estrutura muito conhecida dos 7 corpos, né? Que a apometria utiliza bastante, que vem a teosofia também usa. Então. E eu fiz um comentário que aqui era diferente, que a gente não usava aquela nomenclatura, né? Que nós tínhamos uma maneira própria de entender a organização, a estrutura do corpo, ou da natureza, dos objetos, da matéria. Então a aula de hoje, basicamente, vai ser sobre isso. A gente vai desenvolver essa questão da estrutura do corpo. Como é que nós entendemos isso, né? Isso é importante, por quê? Para a gente entender quais são essas forças. Porque eu falei em 7 forças, né? 7 reinos. Vamos usar do 6º reino, que é o ser humano. Só que não é só uma energia física. Então a gente tem uma energia física, mas nós temos também uma energia etérica, e depois nós temos uma energia que é ligada com a energia mental, emocional e espiritual. Então ela tem, como é que a gente diz? Faixas diferentes, embora todas elas estejam ligadas ao órgão. Tá? A gente vai esmiuçar isso. Então na aula de hoje, praticamente, a gente vai introduzir esse conceito da estrutura, como é que nós entendemos isso, dentro de uma visão religiosa, né? Naturalmente, tá certo? Vamos começar então nossa aula. Se durante a aula alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, tá? Fiquem tranquilos. Antes de iniciar
fizeram nosso convite aqui, né, para a palestra. Nós vamos ter uma palestra dia 15 de abril, tá? Vamos receber aqui o grande conselheiro da Ordem Rosa Cruz, aqui da Baixada Santista do ABC, o senhor Antônio Sérgio Pacífico Borghini, e ele vem fazer uma palestra. O tema é Os Segredos da Criação Mental. Rosa Cruz usa muito isso, né? Essa questão de se criar essas estruturas, e aqui também nós usamos. A base da magia, vamos dizer assim, entre aspas, do núcleo Mata Verde, nessa manipulação, é mental. Nós temos até um nome específico para isso, que é o campo estrutural, que eu vou falar desse curso também para vocês. Não sei se vai dar tempo hoje, mas se não der tempo hoje, na próxima aula a gente vai entrar nesse assunto, do campo estrutural. Então ele veio fazer essa palestra, o Marcos Paulo foi o facilitador aqui, né, e foi contato com ele. Então é aberto a todos, é dia 15 de abril, numa quarta-feira, durante a semana. Começa às 8 horas e faz o encerramento às 10 horas, né? Então das 8 às 10 a palestra, tá bom, gente? Estão todos convidados aí para. Temos essa semana na outra semana, tá? Aqui no Núcleo Mata Verde eu procuro sempre trazer palestrantes, né? Nós vamos ter uma outra palestra na segunda-feira, mas vai estar fechado, né? É somente auxílio, que é com o ministro da Igreja Messiânica. Ele vem falar sobre agricultura natural, na segunda-feira, no dia 13. Mas ela é fechada porque é limitado, fechadinho, tem que passar o nome, então já foi fechado tudo. Agora essa é aberta, é liberada a todos, tá? Já fez o convite aí para vocês. Bom, a doutrina dos 7 reinos sagrados é a doutrina que nós seguimos, né? E ela não é uma doutrina só ligada, digamos, para o ritual mundano. Ela tem vários aspectos. Eu comentei isso semana passada. Ela serve para orientar no nosso ritual. Então, o ritual que é feito lá dentro, no terreiro, os graus iniciáticos que nós temos, né? As cores, as hierarquias espirituais. Tudo isso é vinculado com a doutrina dos 7 reinos sagrados. Esse é o aspecto ritualístico. Ela tem também um aspecto espiritual, que é ligado com a organização espiritual dos espíritos, em falanges, linhas e tal, de acordo com os 7 reinos. E tem também um aspecto energético, de energia, né? Que é o que nós estamos tratando agora, essa questão. Então, o curso do Arapé, na realidade, o enfoque vai ser em cima da questão energética. Né? Não vou me preocupar com o ritual urbano e não vou me preocupar com a espiritualidade. Nós vamos falar da energia e vamos usar essa energia. Tá? Naturalmente que eu vou focar no 6º reino, a energia Abapiatã. Mas nós temos energia nos 7 reinos. Então, por exemplo, eu fiz um curso aqui sobre oferendas na Umbanda, onde você manipulava a energia dos outros reinos, energia do reino das matas, né? Você pode também manipular a energia, por exemplo, do reino do ar. O ar é ligado com o som, pombos cantados, montas, uma série de coisas, e manipular forças com essa energia. Você pode usar a energia do reino do fogo e fazer manipulações de força através do uso do quê? Das cores e das velas do fogo. Manipular também. Então, para cada reino existe uma série de técnicas, né? A gente vai desenvolvendo e vai passando isso para os filhos da casa, a pessoa entra. Aos pouquinhos ela vai adquirindo esse conhecimento, né? Tem um outro curso que nós desenvolvemos também, que é o TQAD, tratamento vibracional à distância, onde a gente juntava a vela e os cristais, para poder agir em cima de uma pessoa, curar, sempre a finalidade de ajudar alguém, né? E também usávamos o tempo. Essa técnica do TQAD envolvia a anestesia, o tempo, e o uso de vela e cristal. É uma outra técnica que existe também de cura à distância. O Arapé já é focado no momento, na pessoa. Então não dá para fazer o Arapé à distância. Essa pergunta foi feita na última aula, né? Então eu respondi na ocasião, já estou também antecipando, e durante o curso eu vou explicar o porquê, né? E não dá para aplicar o Arapé à distância. O Arapé então é focado ali, próximo. Tem que ter não o contato físico, mas esse contato etéreo. Eu vou explicar para vocês sobre isso. Tá bom? Então, para a gente poder iniciar esse estudo, né? Para que as pessoas entendam bem, que a gente procura no Núcleo Mata Verde fazer uma cadeia, né? Então, uma corrente, elo por elo, né? Vai ligando as ideias, né? Os conceitos, né? Para que a pessoa entenda bem o que é Umbanda, como
nós estamos estudando arapé, o que é o arapé, que força você está manipulando, né? Por que age, né? Porque a gente vê por aí algumas escolas, né, espiritualistas, né, o mesmo espírito, que fala, bota a mão em cima e deixa que o espírito faz tudo. Aqui não é assim, não é. O espírito tem a parte dele, mas nós também, nós temos força para manipular outras energias, né? Na Umbanda a gente vai ver. Então a gente estuda e entende bem aquilo que você está fazendo. A espiritualidade age sim, a todo momento, né? Tá tudo. Mas nós também agimos, né? Nós somos espíritos encarnados, né? Nós temos condições de movimentar forças também. Basta o que para isso? Você ter a sua força interior, aquela vontade e o conhecimento. Conhecer o que você está fazendo, né? Certo? Então existem alguns princípios básicos que praticamente em todo o curso eu sempre apresento, que são ligados à doutrina, né? O conceito de Orum e Aê, a questão da matéria e do espírito, o campo estrutural, eu comentei que é essa criação mental, que é a base de muita coisa, né? A gente entende muita coisa a partir desse conceito. O corpo espiritual, pelo espírito, o corpo etérico e a estrutura da matéria. É mais ou menos isso que a gente vai tentar desenvolver na aula de hoje. E nessa metade do curso do Arapé vai ser tratado esses assuntos. Depois a gente entra na parte do corpo humano e depois, por último, na parte da aplicação. Tá bom?